Quando a PTC nasceu há 35 anos atrás, o mundo era bem diferente. A gente não podia, por exemplo, gravar a própria imagem com o próprio aparelho de celular, nem existia aparelho de celular. A gente não podia nem imaginar que podia gravar uma imagem caseira com essa qualidade, enviar para amigos à distância, verem nos seus próprios aparelhos. Eu quero notar que a associação é criada justamente em 1985, na redemocratização do país, e já fez parte, integra esses ares, esse movimento que havia de associação, de coletivo, de intervenção política. Eu sempre me referenciei muito na associação por essa qualidade de intervenção que ela é capaz de ter na construção da política cultural, da política do audiovisual. E o nosso desafio tem sido justamente, em tempos de isolamento social, seguir lutando pelos direitos dos profissionais e pela manutenção das políticas públicas para o setor audiovisual de forma coletiva, democrática, conjunta e que, acima de tudo, respeita os profissionais do audiovisual e luta pelo bem-estar desses profissionais. E só a estética, só a vontade não fazem os filmes acontecerem. Tem que fazer política. Política cinematográfica séria. É uma entidade que certamente transformou o audiovisual do Rio Grande do Sul em uma atividade profissional e garantindo direitos e abertura e espaço para todos nós que viemos depois de sua criação. Que a PTC continue fazendo seu trabalho de suma importância para todos nós que trabalhamos no setor e que continue agindo com força e dignidade no interesse dos trabalhadores do audiovisual do Rio Grande do Sul. E dizer que, assim como naquele momento, lá em 85, cá estamos nós, de 2020, com novos e diferentes desafios, mas que exigem que a nossa entidade primeira, a PTC, continue sendo sempre forte, democrática e eficaz como ela sempre foi. A nossa diretoria comemorou 10 anos da PTC. Tinham sido 10 anos de uma grande produção de curta-metragem, da retomada da produção de longa e já algumas produções para televisão. Gosto de lembrar sempre que essa diretoria foi majoritariamente composta por mulheres e que foi nessa época que a prefeitura assumiu o Cine Capitólio e começaram ali as discussões do que seria e do que deveria ser aquele espaço. E a PTC estava lá em tudo isso, a gente vestia essa camiseta, a gente enxergava a PTC como uma conquista importante e que nos possibilitava terreno para novas conquistas importantes. Então a gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo lá. A PTC é o espaço, é o ponto de encontro entre essa vontade e esse talento e organiza essas duas coisas, canaliza numa atividade política para conseguir realizar realmente esse anseio de filmar. A gente sempre pensa que está administrando crises. Em 89, quando eu assumi a presidência da PTC pela primeira vez, era governo Collor, interlocução nenhuma entre poder público e entidades. 24 anos depois eu voltei à presidência e aí a crise era outra, né? A gente tinha a Ancine funcionando, o Fundo Setorial abrindo 1000 perspectivas de trabalho, mas do nosso lado, mobilização zero. As pessoas pareciam acreditar que políticas públicas nascem em árvores prontinhas para serem usadas. Mas nada se compara, né, com a crise atual, que junta uma pandemia e um governo que alimenta a doença em vez de tentar salvar vidas. A sorte é que a gente tem a diretoria mais jovem dos 35 anos de APTC e uma mobilização como raramente se viu. E por isso que dá para acreditar que vai passar. A PTC teve e tem uma função muito ativa, uma relevância muito grande em todo esse processo de congregar essas forças do audiovisual aqui no estado e que venham mais muitos anos de luta e de vitórias. E para isso eu só posso dizer obrigado à PTC, porque foi da PTC lá dos anos 80, quando a gente criou a entidade, foi dali que surgiu, na verdade, o cinema feito no Rio Grande do Sul. Obrigado à PTC.